Vale a pena investir no LCI 90 dias do Banco Inter? Saiba que recentemente tal LCI acabou passando por uma atualização. E normalmente, quando os ativos do mercado financeiro eles se atualizam, eles acabam ficando mais vantajosos para o Banco Inter ou para você, que é o cliente. Sabendo analisar o LCI 90 dias do Banco Inter, você consegue utilizar esse mesmo raciocínio para entender qual seria o melhor ativo do mercado financeiro de renda fixa e até verificar se vale ainda a pena comprar o LCI do Banco Inter ou não, ou se deve tirar o seu dinheiro ou nem sequer aportar. Com isso, nesse vídeo você irá aprender o que é realmente um LCI. Essa questão do prazo de 90 dias, isso influencia em alguma coisa. Rentabilidade. Qual será que é a rentabilidade atual desse novo LCI? Vou também te passar uma fórmula que você, só utilizando ela, irá saber se vale mais a pena investir em um CDB ou em um LCI. Algo bem prático, bem direto, bem fácil. E também verificar contigo se é seguro investir em um LCI, principalmente com as alterações. Antes de tudo, se você já viu algum vídeo aqui do canal, você já me conhece. Meu nome é Osmar Tanajura e eu vou te pedir para você curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, badalar, apertar o sininho para que você receba conteúdo de investimentos financeiros. É importante que você se inscreva. Isso, claro, se esse conteúdo for te agregar em alguma coisa. Compreenda, milênio. Sempre quando você entra no aplicativo do Banco Inter, ele já chama atenção na aba de investimentos para você dos ativos de renda fixa. Dentre os ativos da renda fixa, um do que eles chama mais atenção, deixa mais exposto, realmente é o LCI 90 dias. Claro que também tem outros ativos da renda fixa, como o CRI, o CRA, um debenture, um LCA, CDB, etc. Mas cada ativo tem sua peculiaridade, e o LCI 90 dias, junto com o CDB também do Banco Inter, foram os ativos que mais se popularizaram. Basicamente, você conhece alguém, ou já ouviu falar, que acabou aportando ou no CDB do Banco Inter, ou até no LCI. E o LCI, na verdade, é um acrônimo, ou seja, uma sigla, que é letra de crédito imobiliário. Ou seja, quando você aporta o seu dinheiro em um LCI, o banco ele só pode utilizar aquele recurso para realizar empréstimos para o setor imobiliário. Ele não pode utilizar o seu dinheiro para poder pagar os funcionários, ele não pode utilizar o seu dinheiro para aumentar a infraestrutura do banco, muito menos para poder emprestar para outros setores, do agronegócio, do setor varejista, não. Ele realmente tem que direcionar para o setor imobiliário. E agora surgem duas dúvidas. Como é que você acaba ganhando dinheiro, parte desse movimento, e por que de forma tão específica para o setor imobiliário? Você acaba ganhando dinheiro porque quando você empresta o seu recurso para o Banco Inter por meio de um LCI, ele acaba emprestando o seu mesmo dinheiro para o setor imobiliário com a taxa de juros maior. Então vamos dizer que você vai ganhar uns 5%, 10% ao ano. O banco irá emprestar para alguma empresa desse setor imobiliário, cobrando uns juros de 20%, 30% ao ano. Ou seja, o banco irá ganhar os 30% dele e irá te pagar 10%, ficando com lucro de 20% nesse exemplo hipotético. E, de forma específica, esse ativo LCI é mais voltado para esse setor da economia, porque estamos falando do segundo setor da economia, que acaba se referindo ao PIB. Eu mesmo já trabalhei dentro do setor imobiliário e eu vou ser bem sincero contigo. Você acaba, em um certo instante, perdendo até a noção do quanto vale o dinheiro. Quando você entra nesse setor, tudo é na casa de centenas, dezenas de milhares ou milhões. Então você acaba se dessensibilizando um pouco. 1 milhão a mais de faturamento no mês ou no outro. Não chega a ser tão relevante assim, muitas das vezes. E obviamente o governo brasileiro acabou percebendo não somente o potencial de faturamento que esse setor da economia tem, como também ele percebe que esse setor da economia é responsável por uma relevante parcela em relação à contratação de funcionários, ou seja, de pessoas empregadas, uma obra de infraestrutura mesmo. Ela consegue em um pequeno espaço conseguir juntar 2.000, 3.000 pessoas trabalhando para a execução daquele serviço de forma direta, imagine indiretamente. Então serão 3.000 pessoas com salário naquela região para poder movimentar a economia. Não estamos falando somente de potencial econômico, no sentido do valor monetário, mas também o quanto isso consegue girar diretamente a economia e empregar as pessoas. Logo, o governo olhou para o LCI e acabou gerando uma isenção de imposto para fomentar ainda mais que os bancos venham emitir esse ativo da renda fixa, como o Banco Inter, por exemplo, e ele se popularize cada vez mais. Se ele é isento de imposto de renda, ou seja,
você não pagará imposto de renda quando da venda do ativo, diferentemente de um CDB. Quando você vende um CDB, sim, você terá que pagar um imposto, de acordo com uma tabela regressiva. A maioria dos ativos da renda fixa, na verdade, são assim. O LCI, não. Você acaba não pagando absolutamente nada. Agora, por qual motivo esse LCI é LCI 90 dias? Ativos do mercado financeiro que tem um ticket relativamente baixo, ou seja, para ingressar nesse investimento, você precisa de pouco recurso, como R$50, R$100, eles acabam colocando uma barreira mínima que o seu dinheiro fique aportado. Nesse caso, o LCI seria de 90 dias. Quer dizer que em 90 dias o seu recurso ficará investido. Você pode tentar vender esse LCI no curto prazo de 90 dias? Até pode, mas será no mercado secundário. E provavelmente eles estarão pagando um valor abaixo até do que você comprou. Então não vale muito a pena assim. E talvez, se tiver realmente essa oferta e demanda naquele instante que você precisa efetuar a venda. Esse prazo de 90 dias também evita aquele velho efeito manada. Imagine que acontece algum problema dentro do mercado financeiro e várias pessoas acabam correndo para o LCI para poder realizar o saque do seu ativo. Só que observe a alteração que teve nesse LCI de 90 dias do Banco Inter. Antigamente, quando você aportava o seu recurso nesse LCI, após os 90 dias, o seu dinheiro ainda continuava rendendo. Olha que interessante. Ele não era expirado, ele não era vendido automaticamente e ia para a sua conta. Agora não. Agora, quando passa o prazo de 90 dias após o seu investimento, automaticamente o seu recurso vai para a sua conta. Você terá que entrar no seu aplicativo do Banco Inter, pegar aquele dinheiro e investir em outro ativo, podendo ser novamente um LCI de 90 dias. Então aqui nascem algumas implicações. Primeira coisa, agora quando você for programar o seu recurso para um LCI 90 dias, você terá que se atentar que existe um prazo que irá vencer aquele ativo. Você não pode deixar eternamente aquele recurso lá. Toma cuidado, porque muitas pessoas utilizam o Banco Inter somente para fazer o aporte dos seus investimentos e não entram nunca no aplicativo para dar uma olhada, até porque investem mais somente em renda fixa. Mas, se você fizer dessa mesma forma por agora e você tem um planejamento pensando a longo prazo, 2 anos, 3 anos para frente, quando você entrar no aplicativo do Banco Inter, perceberá que o seu ativo já não está mais rendendo no LCI. Em 90 dias, esse ativo foi vendido automaticamente pelo Banco Corretora Inter e o seu recurso ficou na sua conta sem render nada. Então, tome cuidado com essas programações que você tem mais a médio e longo prazo. Antes que você se pergunte, os outros ativos disponíveis de LCI no Banco Inter estão seguindo o mesmo raciocínio. Eles irão expirar no prazo especificado e depois o seu recurso irá para a sua conta. E compreenda, Milênio, que isso é normal. Quando você acessa outras corretoras, outros bancos digitais, esse raciocínio já é padrão do mercado financeiro. Era estranho, na verdade, você aportar no LCI 90 dias e o seu dinheiro continuar rendendo após 90 dias naquele ativo. Esse era um diferencial que o Banco Inter tinha em relação a alguns outros players do mercado. Agora, não mais. E o que será que acabou fomentando para o Inter exercer essa alteração? Eu tenho certeza que existem diversos outros motivos por trás que a empresa acaba não querendo explanar. Mas, como a taxa de juros da economia encontra-se em altos patamares, cada vez mais as empresas pegam menos empréstimos para poder investir no setor imobiliário, que acaba não valendo tanto a pena assim por agora. Pensando nessa forma, o Banco Inter não precisa de tanto recurso assim para poder migrar para esse setor, então podendo abrir mão do ativo em específico LCI. Uma estratégia que o Banco Inter deve ter pensado é que quando o seu LCI expira e o dinheiro vai para a sua conta, você irá pegar esse recurso e colocar num CDB. Esse CDB do Banco Inter fará com que você não se preocupe com essa questão do vencimento. Pensando por esse lado, você fica muito mais confortável investindo nesse CDB. E para o Inter é interessante porque quando você investe num CDB, você não tem nenhuma obrigação de repassar o recurso para o setor imobiliário, e sim para qualquer outra demanda até interna que você queira, desde até fazer empréstimo para as pessoas ou até pagar os funcionários. Olha que interessante. Então, para o banco, de acordo ao cenário econômico atual, de acordo à quantidade, o recurso que ele já conseguiu captar do mercado como um todo, ele não carece
deixar disponível que esse LCI continue investindo após esse prazo de 90 dias. A rentabilidade desse LCI permanece de 84% do CDI. Caso você não esteja acompanhando muito bem a rentabilidade ao longo do tempo do Banco Inter, não se preocupe. Já estava 84% do CDI desde a última atualização. Eu sei que antigamente estava acima de 90% do LCI, depois caiu para 90%, 88%, 87%, 84% e permanece em 84%. Quanto mais a taxa de juros sobe, menor será a porcentagem do ativo em relação ao CDI. Isso realmente é normal. E quanto mais ela permanece, logo a taxa de juros da economia caindo, essa porcentagem em relação ao CDI muito provavelmente irá aumentar de forma gradativa. Outro ponto que os bancos, de forma geral, eles são altamente lucrativos. O Banco Inter, ele é caracterizado como um banco digital. Isso você tem razão. E todo banco digital ele acaba utilizando para chamar o cliente para dentro do banco. E com o tempo, de uma forma ou de outra, ele acaba fazendo com que um cliente seja lucrativo para a empresa. Ou tirando alguns benefícios que ele acabou apresentando no início, ficando mais coerente com o mercado trabalha, ou até incluindo certas taxas, ou até vendendo alguns produtos dentro do seu aplicativo. A intenção é que ele venha lucrar como qualquer outra empresa. Você deve ter visto aí na imagem que o Banco Inter ele acaba não lucrando tão bem assim em relação a cada cliente que ele tem na empresa. Esse dado já está um pouco desatualizado, mas saiba que é bem característico dos bancos digitais, teria um lucro muito pequeno por cliente. Diferentemente quando você olha a XP Investimento, quando você olha o BTG Pactual, que já são empresas bem massificadas no mercado. Eles têm um lucro por cliente de forma exorbitante. Com isso, tais bancos têm taxas maiores, conseguem divulgar os produtos de forma mais eficiente ou produtos com um ticket mais alto, entre outros fatores. Agora, Milênio, eu quero que você comente aqui embaixo se você já acabou se passando, ou seja, acabou cometendo algum equívoco na rentabilidade de um ativo. Você imaginou que ele iria render 10% ao ano e quando foi ver, ele rendeu somente 1% ao ano. Isso tudo que eu vou te passar agora a fórmula do comparativo do CDB com o LCI. Então deixa antes aqui nos comentários o que você já teve de problema em relação aos seus investimentos financeiros. Para esse exemplo, somente para poder facilitar, vamos considerar um CDB que rende 100% do CDI, o CDB padrão atualmente do mercado. Vamos imaginar que a taxa de juros do CDI encontra-se em 10%. Esse seria o CDB e o LCI, realmente o do Banco Inter, de 84%. Utilizaremos essa fórmula, não se preocupa, Milênio, que eu vou utilizar o meu celular e fazer junto aqui contigo, passo a passo. Pronto, Milênio, peguei aqui meu celular. Vamos fazer na prática junto. A primeira parte da fórmula, você tem que verificar a rentabilidade. Eu te disse que era um CDB de 100% do CDI com o CDI a 10%. Então, 100% do CDI vezes 10. Ou seja, primeira parte da fórmula encontrada. Parênteses, 1 menos a alíquota do imposto de renda. Imagine que você venha tirar o seu recurso, ou seja, de acordo com essa tabela regressiva, ela é muito importante. Você pagará 20% de juros. Nesse caso, 20 dividido por 100, de acordo com a fórmula, você encontra uma rentabilidade líquida de 8% ao ano. Agora, fazendo esse mesmo raciocínio para o LCI. LCI é 84% do CDI. Então, 84% vezes 10, que é a taxa do CDI na economia, você encontra 8,4% de rentabilidade. Agora você vai falar, Osmar, você precisa, nesse instante, descontar um imposto, igualmente você fez no CDB. Não. Se recorda que eu falei que o LCI é isento de imposto de renda? Então, realmente, essa já é a sua rentabilidade líquida. E isso tudo com um exemplo de um vencimento em um ano. Você pode pegar essa fórmula e acabar utilizando ela para qualquer situação, desde um ativo que venha vencer em 90 dias até um ativo que venha vencer em 5 anos. Sempre se atende à porcentagem que o CDB vem rendendo em relação ao CDI. Verifique qual é o CDI naquele instante da economia, o prazo que você irá vender aquele ativo da renda fixa e quanto irá se pagar de imposto de renda em relação ao prazo da venda do ativo. Tendo todos esses dados, você consegue facilmente, seguindo esse passo a passo, identificar se é melhor investir em um CDB ou em um LCI. E saiba, Milênio,
que tanto o LCI como o CDB, eles são ativos relativamente seguros, porque são da renda fixa. Eu sempre digo que não existe nenhum problema irresoluto, ou seja, sem nenhuma solução. Se você tem um ativo da renda fixa como o LCI, que é emitida por uma instituição financeira, e aquela instituição financeira ela acaba falindo, você ainda pode acionar o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por instituição financeira e no máximo 1 milhão. Então, se você tem 5, 10 mil aportado em um LCI do Banco Inter, é relativamente seguro, é um ativo de baixo risco. Eu sei que o Banco Inter pode acabar falindo e o FGC não conseguir cumprir, honrar com seus compromissos com todo o mercado. Mas, sinceramente, qual a probabilidade do Banco Inter vir a falir por agora? Mesmo ele não tendo um lucro muito alto, essa probabilidade, mesmo não sendo inexistente também, deixo isso muito bem claro, ela é muito baixa. Sempre faço essas duas perguntas. É possível? É possível que o Banco Inter e até o Banco Itaú venha a quebrar amanhã. É provável? Não, é pouco provável que isso venha a acontecer por agora no mercado. E agora você pode estar pensando em pegar o seu dinheiro ou colocar nesse LCI, ou até pegar uma parte dele e colocar no CDB do Banco Inter, um CDB de liquidez diária. Você fez as contas, verificou que, de acordo ao seu projeto, vale mais a pena colocar no CDB de liquidez diária. Mas será mesmo? Será que esses CDBs, tanto do Banco Inter, Nubank, C6 Bank, rendem exatamente isso no longo prazo que você está esperando? Talvez para poder viver de renda, ou se não para alguma viagem, a compra de algum ativo relativamente caro em relação ao seu histórico financeiro, talvez não seja tão bem assim. Por isso eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, onde eu falo da rentabilidade do CDB de liquidez diária dos bancos digitais, incluso o do Banco Inter. É muito importante que você assista para você entender de forma definitiva como essa rentabilidade perpassa ao longo do tempo. O meu nome é Osmar Tanajura, um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.